Hoje em dia se fala tanto de Deus, temos igrejas espalhadas pelo mundo afora, fala-se tanto de Jesus, que cura, que liberta, mas a pessoa, apesar de dizer que crê, ela continua com os mesmos problemas. Por quê? Porque ainda falta um pouquinho de entendimento. A religião ensina a pessoa a rezar e esperar pela misericórdia de Deus. Mas Deus já teve misericórdia quando Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. A religião ensina que a pessoa tem que ser paciente, mas não dá para ser paciente passando dificuldade, não dá para ser paciente sofrendo com dores pelo corpo. Não adianta nada a pessoa fazer boas obras na esperança de que Deus se agrade dela e, quem sabe, quando ela morrer, leve ela para o céu. Isso não resolve. O que nós queremos é ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida hoje. Então, as pessoas estão sofrendo porque a religião não ensina a verdade. A religião manda a pessoa ter fé que um dia Deus vai livrar ela do sofrimento, mas não foi isso que Jesus disse, não. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É chegado, chegou, está aí. Ninguém precisa mais esperar para se libertar das doenças, para ficar livre das dores, dos problemas. Não. Falta entendimento. O reino de Deus é chegado a vós. Algumas daquelas pessoas na época, elas entenderam o que Jesus disse. E por isso elas vinham de toda parte para serem curadas e eram curadas. Está registrado na Bíblia que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E assim a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. De sorte que o seguiam grandes multidões de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Eu pergunto, por que hoje as pessoas não fazem o mesmo? Não vêm até Jesus para serem curadas? Você que tem um problema de saúde, qualquer, por que não vai a Jesus para ser curado? Uns vão dizer, porque Jesus não está mais aqui. Outros vão dizer, porque eu não sei como fazer. E tem também muita gente que não crê. Tem religiosos que estão pedindo há anos e não conseguiram. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você foi mal ensinado. Se você prestar atenção no que nós vamos estudar hoje, você vai conseguir a sua cura. O primeiro passo é você crer em cada palavra escrita na Bíblia. Como é que eu creio? Eu convenço a minha mente de que tudo que está escrito ali é a mais pura verdade, porque é a verdade. Então eu tenho que recusar qualquer suspeita, rejeito qualquer coisa, sequer cogitar a mínima desconfiança daquilo ali. Esse é o primeiro passo para se aproximar de Deus, é você crer que Ele existe e que Ele é verdadeiro em tudo quanto diz. E mais, Ele é recompensador de todo aquele que o busca. Foi Deus que te criou, meu querido. Foi Deus que formou você. Foi Deus que te deu esse corpo. Ele é Senhor de tudo, Ele sabe tudo. Não tem coisa difícil, não tem coisa impossível para Ele. A Escritura Sagrada afirma que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Agora, não basta eu e você sabermos disso se nós não tomarmos posse dessa verdade. Como assim tomar posse? É a pessoa assumir que o que foi feito em favor dela é fato, é real. Por exemplo, o sujeito foi preso por algum delito. O advogado entra com pedido de soltura.
alega de acordo com as brechas da lei lá que o cliente dele tem direito a guardar o julgamento em liberdade, e o juiz então vai e emite um alvará de soltura. Eu pergunto, adianta o preso só saber que o juiz emitiu o alvará de soltura? Claro que não, ele tem que usufruir dele. Tem que exigir, eu não fico preso mais nem um minuto, porque é o meu direito sair daqui. E se lá fora outro guarda quiser prender ele, não pode. Ele tem o alvará de soltura, que lhe dá direito a ficar fora da cadeia. Tá dando para entender? A Bíblia, meu querido, é o documento, é a escritura que reza os nossos direitos legais em Cristo. E não adianta você ter uma Bíblia se você não fizer uso dela. Ou seja, se você não tomar posse de cada direito que Jesus conquistou para você, não adianta. As pessoas não lêem a Bíblia porque ainda não conseguiram entender que a Bíblia é o documento de posse da vida de quem a possui. Se alguém muito rico morresse e deixasse para você uma herança muito grande, vamos dizer terras, navios, carros, empresas, dinheiro no banco, coisas que você nem imagina, eu tenho a certeza que você iria querer ler todo o testamento e cada uma das escrituras para tomar conhecimento daquilo que você herdou, não é mesmo? Claro que ia. Você ia querer ler os documentos, documento por documento, mesmo que houvesse ali coisas que você não conhece, termo técnico, que você não entenda, você ia chamar alguém, ia contratar um advogado para te explicar, enfim, você não deixaria de tomar conhecimento dos seus direitos. Por que é que você não procura tomar conhecimento daquilo que Jesus fez por você? O diabo está aí infernizando a vida das pessoas, causando dor, sofrimento, porque as pessoas não tomam conhecimento do direito delas. E olha, nada disso vale mais do que a sua vida. Para isso você tem um tempo. Você teria tempo para ler os documentos. Se você tivesse herdado de alguém, você ia ter tempo para ler aquilo. A Bíblia é o documento da sua vida. É a escritura de posse de tudo quanto Jesus conquistou para você. E você não se interessa por ela. Pouco se interessa. Eis aí o motivo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto problema. Porque as pessoas não estão interessadas em conhecer os direitos dela em Cristo. E não tomam posse. Tem muita gente sofrendo porque quer. Muita gente que até acredita em Deus, mas ela pensa que Deus está castigando ela. Tem gente pensando que está pagando pelos erros que cometeu no passado. É a conversa do demônio. O pior é que os sacerdotes religiosos, eles ensinam que a pessoa tem que fazer penitência para ver se alcança a misericórdia de Deus. Que coisa absurda é essa? Os fariseus, quando eles viram Jesus comendo com aqueles que eles consideravam os pecadores, como se eles mesmos não fossem pecadores, porque eles se achavam os tais, e eles eram de Deus, os outros eram desprezíveis. Mas quando eles viram que Jesus comia juntamente com os pecadores, eles chamaram os discípulos e perguntaram-lhes: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu, Jesus respondeu para eles dizendo: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meu querido, se o diabo tem colocado em você um sentimento de remorso por algo que você tenha feito no passado, e tem te feito sofrer por isso, se livre dele agora. Se você errou, se arrependeu, basta confessar a Deus, pedir perdão e você é perdoado. E Deus diz que jamais se lembrará do seu pecado. Aquilo é totalmente apagado da sua vida. O diabo não pode mais te fazer sofrer por algo que você não deve para ele. Jesus tomou o nosso lugar e ele sofreu a penalidade do pecado. Qual era a penalidade do pecado? Tudo aquilo que era maldição da lei.
Todo tipo de doença, enfermidade, sofrimento, desgraça, tudo isso era maldição da lei, é penalidade do pecado. Só que Jesus tomou isso para ele sofreu essa penalidade. Isso significa que nenhum de nós hoje precisamos mais ficar preso a nenhum sofrimento. Não temos que aceitar nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nenhuma deformidade física, nenhum sentimento de culpa, nenhum remorso, nenhuma escassez, nada que não nos traga prazer e felicidade. A humanidade ficou presa nas garras de Satanás por muito tempo. Mas quando Jesus deu a vida dele pela nossa, o nosso alvará de soltura foi emitido no céu e foi assinado com o sangue de Jesus. Nenhum demônio, nenhuma fraqueza, seja ela física ou moral, nenhuma doença, por pior que seja, pode mais nos manter cativos. Pelo contrário, basta você apresentar o seu alvará, isso é, você exigir em nome de Jesus que o mal bata em retirada e as cadeias do inferno vão ser quebradas e as correntes cairão por terra e você ficará livre. Não deixe o diabo acusar você de nada, não. O Senhor disse, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Meu irmão, minha irmã, Deus prometeu apagar de nós as nossas transgressões, ou seja, aquilo que nós fizemos que deu direito ao diabo no passado para nos oprimir. Quando isso é apagado, nós não devemos mais nada, nós fomos perdoados. E Deus prometeu nunca mais se lembrar dos nossos pecados. E Ele faz isso não é por minha causa ou por sua causa, mas é por amor do nome dEle, é por amor dEle próprio. Então o diabo não pode agora querer me imputar pecado algum, não pode agora querer judiar de mim ou de você por alguma coisa que nós fizemos no passado. Porque se Deus não se lembra mais desses pecados, Ele apagou essas transgressões, para que eu vou querer me lembrar? Então não deixe o diabo ficar atormentando você pelos erros do passado. Quando você deixa esse negócio de religião e vem para o Evangelho, você nasce de novo. E ao nascer de novo, você foi redimido da penalidade do pecado. Ou seja, você ficou isento da culpa do passado. Nós fomos redimidos não somente do poder do pecado, mas da penalidade do pecado. Isso significa que o diabo não pode mais nos oprimir. Agora, você não pode aceitar nunca confessar, bom, aconteceu assim por causa disso, eu fiz aquilo outro. Tem que parar com isso. Tem pessoa que está sofrendo, está com algum problema na vida, e ela começa a confessar, isso foi porque no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, agora Deus está castigando. Não, para com isso. Sempre que o diabo tentar incutir uma maldade na sua vida, ele tenta por argumentos na sua boca. Ele tenta pôr argumento na sua boca, para você concordar que o que aconteceu foi por um motivo qualquer que você tenha dado. E se você falar isso, você está dando a ele o motivo para agir na sua vida. Então recuse falar aquilo que o diabo põe na sua boca. Tem pessoa que fez tanta besteira no passado que hoje nem ela própria consegue se perdoar. Isso é um demônio oprimindo a pessoa. Se isso tem acontecido com você, é só você aceitar o convite de Jesus para se livrar disso tudo. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo. O que é um jugo? O jugo é uma peça de madeira que era usada para unir dois animais, fazendo com que um seguisse o mesmo passo do outro. Ou seja, ambos teriam que andar lado a lado, no mesmo passo. Tomar o jugo de Jesus significa você se unir a Ele e andar nos passos dele, andar lado a lado, seguindo a mesma trilha, ou seja, fazendo conforme o que você aprende na Bíblia.
Esquece esse negócio de religião. A religião, ela enche a pessoa de regras, de proibições, e mais afasta a pessoa de Deus do que aproxima. Jesus alertou que os líderes religiosos atam fardos pesados para as pessoas carregarem, mas eles nem mesmo com o dedo querem mover. O convite de Jesus é para que você venha para o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com religião. O Evangelho é a boa notícia que Deus mandou seu Filho trazer para as pessoas que ainda estão sofrendo, enganadas pelo diabo. E a boa notícia é essa, que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio não para me condenar, não para te condenar, mas para nos salvar. Para que nós fôssemos salvos. Para isso ele veio. Agora, para mim ser salvo, eu preciso me dirigir a ele. A palavra salvo, ela vem do grego sozo, que significa resgatar do perigo, poupar alguém de sofrer, fazer bem, curar a enfermidade, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, conduzir em segurança e por aí vai. Meu irmão, ser salvo é isso, é você ficar livre da destruição. É você ficar livre das dores, das enfermidades que estão destruindo, acabando com você. É você ser preservado no meio da tentação. É você ser arrebatado do fogo que está reservado para Satanás e os demônios. É você receber vida e vida com abundância. Isso é ser salvo. E foi para isso que Jesus veio, para nos salvar. E diz a Escritura que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é hora de acabar com o sofrimento. É hora de você tomar uma decisão e invocar o nome de Deus para você ser salvo, ser livre de dor, de enfermidade, de problema, de doença, de miséria e de tudo que anda infernizando a tua vida. Tem que tomar posse disso. Vamos invocar esse nome agora então. Curve a cabeça, feche os olhos. Meu Deus, eu e todas estas pessoas que estão me assistindo, nós unimos agora a nossa fé para invocar o poderoso nome do Senhor. Pai, está na Bíblia que o Senhor enviou Jesus para nos salvar. E é verdade isso. Mas não basta nós sabermos e crermos que isso foi feito se nós não tomarmos posse da salvação. Salvação que inclui não somente o perdão dos nossos pecados, não somente a libertação das nossas almas, mas também a cura do nosso corpo. Oh meu Deus, Jesus veio, pagou com a vida pelos nossos erros, tomou no seu corpo as nossas enfermidades, nossas dores, e ele levou tudo sobre si. A Escritura não mente. Agora, Pai, nós clamamos em nome de Jesus que nos sejam garantidos os nossos direitos em Cristo. E em o nome do Senhor Jesus, nós ordenamos ao mal, a dor, a enfermidade e todo o sofrimento que saia, desapareça e não volte mais. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.